Muito bom dia, meu terceiro ano B. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de sexta-feira à nossa aula de leitura. E bem, hoje o nosso texto, a nossa interpretação não está em nenhuma folhinha, tá? Hoje nós vamos interpretar, nossa aula de leitura vai ser baseado em um texto que está presente no nosso livro, na disciplina de língua portuguesa. Então, nesse momento, eu convido todos para pegarem o livro e abrir na página 103, porque na página 103 nós temos aí um texto. É um gênero textual específico que nós vamos analisar. Vamos fazer essa aula juntos, tá? Vamos efetuar essa aula de leitura juntinhos. Então, nesse momento, eu convido você para que antes de realizar a leitura junto com a professora, você responda essas duas questões que estão aí anteriores ao texto. E a primeira, ela pergunta o seguinte: observe o texto a seguir. Como ele está organizado? Observem, pessoal, o texto, ele está organizado de uma forma específica. Quando você olha para ele, o que você identifica antes de ler, antes de realizar a leitura, é claro. Que nome recebem os textos distribuídos assim? Bem, de acordo com o que nós vimos durante todo o ano letivo até agora, nós percebemos que existem gêneros textuais, ou seja, tipos de textos. E um tipo de texto específico é distribuído dessa maneira que está aí, em linhas, separado por linhas, não é verdade? Eu acho que vocês já se tocaram de qual é o gênero textual que eu estou falando. Mas você vai responder se assim, só olhando, deu para identificar qual é o tipo de texto que é distribuído assim e qual é o nome que ele recebe. Respondeu a primeira pergunta, você vai para a segunda, que pede que você leia o título do texto. Qual é o título do texto? O direito das crianças. Você sabe quais são os direitos das crianças? Durante todo o ano, nós também já vimos um pouco de quais são os direitos, os deveres, tanto dos adultos quanto das crianças. Então, você sabe, você lembra de algum direito que as crianças possuem? Você vai dizer se sim, qual é o direito que você lembra. Se não, você vai dizer que não, ok? Aí do ladinho, você vai colocar a resposta aí do ladinho. Finalizou isso? Vamos à leitura, pessoal. Vamos à leitura do nosso texto. Vamos lá? Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi. Bola, 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 bola. Lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela. Pode também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Esse texto, ele foi tirado do livro Os Direitos das Crianças, segundo Ruth Rocha, tá bom? Que é uma escritora infanto-juvenil. Então, pessoal, vocês já devem saber qual é o gênero textual desse texto, tá bom? E, através dessa leitura, nós de uma forma, através de rimas, de palavras que combinam, nós fizemos uma leitura super divertida. Esse gênero textual, ele é bem fácil de compreensão. E, após a leitura, nós vamos para a nossa interpretação textual, que está na página 104 e 105, tá bom, gente? Primeiro vocês vão fazer o conhecendo o texto, que está na página 104, e são apenas duas questões. Primeiro, vocês vão pintar no texto as palavras que rimaram.
tá bom? As palavras que combinam o finalzinho uma com a outra, ok? Nós já fizemos todo esse processo de aprendizado, o que são palavras que rimam. Então, você vai reler nesse momento o texto, procurando as palavras que rimam uma com a outra e vai pintar. Eu peço que vocês pintem de lápis de cor normal, tá bom, gente? Uma cor clara, que dê para ser compreendido quando vocês me mandarem o feedback. Não façam essa pintura com lápis de hidrocor, porque vai manchar o verso da página e pode ser que atrapalhe também na resolução das outras questões. A segunda questão diz o seguinte: em sua opinião. Então aí, ó, nós já sabemos que a resposta é pessoal, porque é de acordo com a nossa opinião. Em sua opinião, quais são os dois direitos mais importantes das crianças? Em sua opinião, você vai colocar aí, escrever quais são os dois direitos mais importantes da criança. E também, em sua opinião, você vai dizer quais direitos são os menos respeitados pela sociedade. Quais são os direitos das crianças menos respeitados? Você vai colocar aí, em sua opinião, de acordo com a sua realidade. Finalizou conhecendo o texto, nós vamos para o aprendendo um pouco mais, que é composto por 4 questões e revisa alguns assuntos gramaticais. A primeira questão pede que você marque um X na letra que completa as palavras e depois reescreva. Nós temos aí as palavras futebol, saudade, couro, local e pulso. Nós temos aí as letras L's e a vogal U. Nós temos a letra L e a vogal U. Vocês vão dizer, por exemplo, vão marcar um X se você acha que no final da palavra futebol é escrito o L ou o U. Qual é a letra que é utilizada no final da palavra futebol? Na palavra saudade, esse som, esse fonema depois do A, ele é construído pela vogal U ou pela consoante L? Isso aí é mais uma questão de saber ortográfico. Realmente é uma coisa que nós vamos aprendendo com o tempo, tá bom, meus queridos? Vocês vão preencher aí e depois vocês vão reescrever nessa coluna que está aí ao lado a palavra como você imagina que ela é escrita. Finalizou a primeira questão, você vai para a questão 2, que pede o seguinte: complete as palavras do quadro a seguir com S ou Z. Depois utilize-as para completar as frases. Nós temos aí algumas palavras nesse quadro que vocês vão ler e através da oralidade, oralizando as palavras, você vai ver onde é que o S se encaixa e o Z se encaixa. Em seguida de completar essas palavras com S ou com Z, você vai preencher essas lacunas que estão aí em branco nas frases com essas palavras aí do quadro. Lembrando que são frases que devem fazer sentido. Então, procurem palavras que façam sentido com o restante da frase, tá, pessoal? Senão fica gramaticalmente errado. Fica gramaticalmente errado. Uma frase que não tem sentido, ela não está correta. Então, faça de acordo, preencha as lacunas de acordo com o restante da frase. Finalizou a segunda questão, vamos para a terceira, que pede que você complete as frases com os adjetivos, a classe de palavra adjetivos, que já vimos anteriormente também, correspondente aos substantivos próprios. Nós temos aí algumas frases, tá certo? Com substantivos próprios, de nomes de cidades. Quem nasce em Minas Gerais é de acordo com o local de nascimento de cada sujeito aí da frase, você vai preencher com o adjetivo correto. Finalizou a terceira questão, vamos para a quarta e última questão, que pede que você pinte o adjetivo mais adequado para cada imagem. Nós temos aí 6 imagens e nós temos aí 3 adjetivos para cada imagem. Você vai observar a imagem e você vai pintar, tá certo? Com uma cor também que dê para visualizar durante o retorno, durante o feedback. Você vai pintar o adjetivo mais adequado para cada imagem, tá certo? Nós temos aí um livro. Aí você tem 3 adjetivos: livro alto, livro vermelho ou livro grosso. Desses 3 adjetivos, qual é o que mais se encaixa com essa imagem aí? Você vai pintar ela, tá certo? Vai pintar o adjetivo
E finalizando a quarta e última questão, você vai me mandar o feedback da sua atividade, do seu exercício que foi feito na nossa aula de leitura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Desejo a todos um ótimo dia de estudos. Nos encontramos logo mais às 3 horas da tarde. Desejo a todos um ótimo final de semana e até a próxima semana, meus amores, com muito mais conteúdo, com muito mais conhecimento. Um grande beijo e tchau, tchau!